Milionário barbeiro expulsa mendiga negra, que se vinga com um ato inesperado na barbearia. A cena era digna de um filme. A barbearia, cheia de brilho e glamour, parecia um templo do ego. Refletores, grãs e risadas entusiasmadas se misturavam ao cheiro forte de produtos caros. No centro de tudo estava Fábio, o milionário barbeiro, um homem que sabia bem o poder de suas mãos. Ele cortava cabelos como um artista esculpe mármore, fazendo cada cliente sair com ar de celebridade. Porém, em meio ao glamour, seu coração batia por um único ritmo: o desprezo. Do lado de fora, no calor do Rio de Janeiro, a mendiga negra passava. Seu olhar carregava uma história de dor e resiliência. Chamada de Dona Maria, ela tinha um passado que as ruas lançaram ao mar, mas que suas memórias ainda guardavam com carinho. Quando o olhar de Fábio cruzou com o dela, ele apenas fez um gesto de desprezo e voltou a focar no novo cliente, um empresário que exibia relógios que valiam mais que o que Dona Má. "Essa não é sua área", ele gritou, enquanto ela permanecia com os olhos cheios de dignidade. Ela se virou. O olhar que carregava era como fogo, e Fábio sentiu uma pequena inquietação. Mal sabia ele que aquela mulher era muito mais do que uma mendiga. Assim que ela se afastou, algo dentro dela se acendeu. A artimanha que ela planejava era um ato de vingança, e a peça que estava prestes a escrever revelaria os segredos mais sombrios do barbeiro. Dona Maria, ex-professora de teatro, passara anos vivendo à margem, mas guardava dentro de si um talento que brilhava mais que qualquer ouro. Aquelas histórias de vida, recheadas de tragédias e superações, inspiraram uma peça que falava sobre hipocrisia, ambição e as custas que todos pagamos por nosso orgulho. Com cada palavra, ela transformava sua dor em arte, capturando não só o desprezo que sofreu, mas também os ecos de um passado que mantém o milionário preso ao seu próprio medo, à medida que a peça começava a atrair a atenção de Cri. Ele se via diante de um dilema: lutar por sua imagem de inteligente e bem-sucedido ou enfrentar as cicatrizes que tanto tentava esconder. A tensão entre eles aumentava. Um jogo de poder começou. E o olhar de Dona Maria não era mais apenas de desprezo. Era uma promessa de justiça. O que ninguém sabia era que os caminhos deles estavam mais conectados do que pareciam. Um trágico evento em seus passados os unia de formas inesperadas, e o pano de fundo da vingança começava a se entrelaçar com a possibilidade de redenção. Com cada nova apresentação, Fábio sentia o aperto no peito aumentar. O que estava em jogo não era apenas sua imagem, mas a chance de libertar a dor que carregava. E assim, entre risos e lágrimas, entre o brilho da fama e a sombra do passado, ambos eram confrontados pela pergunta: até onde iriam para encontrar o perdão? Enquanto o destino se aproximava, uma coisa era certa: o próximo movimento de cada um seria crucial. Ei, antes de continuarmos com essa história, Inc., não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fábio estava naquela agitação, sentindo o peso do olhar de Dona Maria. A tensão no ar era palpável. Cada dia que passava, ele via as cadeiras da sua barbearia quase vazias, a clientela se dispersando para as apresentações da peça que ela tanto reluzia. Agora, ela crescia como uma sombra em sua vida. Mas o que ele não sabia era que a reviravolta estava prestes a chegar.
Naquela noite, enquanto Fábio estudava novos cortes e preciosidades que poderia oferecer, algo no seu celular piscou. A mensagem que apareceu na tela era de um número desconhecido, mas a curiosidade o levou a abrir. As palavras que surgiram pareciam uma bomba. Fábio, você não conhece a verdadeira Dona Maria. O que ela esconde é mais doloroso do que você imagina. Procure nos arquivos do Teatro Municipal. Sua vida depende disso. O aperto no peito aumentou e o nó na garganta se fez presente. Ele tomou um gole de água, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dele. Os olhos de Dona Maria, mesmo à distância, ainda ardendo. Por que ele precisava procurar? Quem estava por trás daquela mensagem? Mas uma coisa era clara: a verdade precisava ser descoberta. Durante o dia seguinte, ele decidiu ir ao Teatro Municipal. A atmosfera era diferente, carregava uma aura nostálgica, como se cada parede guardasse histórias de alegria e dor. Fábio se dirigiu ao escritório. Um funcionário, surpreso pela visita inesperada, foi relutante em ajudá-lo, mas a insistência de Fábio o fez ceder. Tem algo sobre Dona Maria? Alguma gravação, algum arquivo? Tô precisando saber. Depois de minutos que pareceram horas, o funcionário relutou e finalmente trouxe um CD antigo. Ela foi uma excelente atriz, você sabe? Mas teve uma saída trágica. Sinto muito. Aqui estão algumas coisas dela. Fábio viu o rótulo, a verdadeira face de Dona Maria. Ele não conseguia imaginar o que aquilo poderia revelar. Pontinho, ao chegar em casa, a ansiedade era insuportável. Colocou o CD no computador e assistiu, em choque. O que era aquele filme? Dona Maria em um grande palco, imensa em sua atuação, vivia personagens apaixonados, intensos, alguém por quem as pessoas se apaixonavam. Mas à medida que a gravação avançava, a revelação foi ainda mais devastadora. Fábio viu imagens de um evento de gala, onde ela dançava com um homem que tinha um semblante familiar. O coração dele parou. Era seu pai. Desesperado, Fábio mergulhou em um mar de lembranças. O pai, sempre tão envolvente, tão central em sua vida. Ele nunca mencionou Dona Maria. O que havia acontecido entre eles? O choque tomou conta dele. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover e tudo mudou. Aquele desprezo que sentia agora se transformou em uma necessidade ardente de descobrir a verdadeira história por trás daquela mulher. O que ele tinha julgado agora parecia tão pequeno comparado à profundidade da dor que ela carregava. Mas havia mais. Fábio sabia que algo mais estava em jogo. Se a conexão que ele manteve com a sua vida e sua história era tão entrelaçada, isso significava que nunca poderia escapar do passado que ele mesmo tinha escondido. Ele precisava encontrar Dona Maria e confrontá-la. Perguntar tudo. Ao levantar do computador, o telefone tocou. Ele atendeu com a respiração acelerada. Fábio, você precisa vir me ver. A peça não é só uma história. A verdade precisa vir à tona. Era a Dona Maria, e seus olhos brilharam com uma determinação feroz. O que ela teria a dizer? Quais segredos mais estavam à espreita? Do fundo da sua alma, ele sabia que a resposta mudaria tudo novamente. Fábio estava parado, com o telefone na mão, o coração acelerado. As palavras de Dona Maria ressoavam em sua mente. Ele precisava vê-la. O que poderia ser tão importante? Ele não apenas queria respostas, ele precisava delas. Um misto de curiosidade e medo o invadiu. Ele se apressou pela cidade. As ruas estavam vibrantes, o calor do dia misturado ao cheiro de comida de rua. Mas ele mal percebeu. Bom, o caminho até ela parecia uma eternidade.
Quando finalmente chegou ao pequeno teatro onde Dona Maria ensaiava, sentiu um frio na barriga. Havia algo no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ao entrar, a luz baixa do local o envolveu. As mesas estavam arrumadas, mas o público ainda não havia chegado. Uma luz de palco iluminava Dona Maria, que estava sozinha, olhando para o espaço vazio. Ela se virou ao ouvi-lo entrar, e por um breve instante, o medo deu lugar a um sentimento quase de empatia. Fábio, você veio, ela disse, a voz grave e segura, mas com um toque de fragilidade. Ela parecia mais humana ali, longe dos olhares críticos da barbearia. Você disse que a verdade precisava vir à tona. Ele respondeu, tentando ocultar a apreensão que crescia. O que está acontecendo? Dona Maria respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente. A peça não é apenas sobre mim. É sobre nós, Fábio. É sobre sua família. Aquelas palavras ecoaram. Minha família? Ele sentiu como se o chão estivesse balançando. O que você quer dizer com isso? Se eu contasse tudo, você não acreditaria. Mas há algo que você deve saber. Dona Maria olhou séria, o olhar fixo no dele. Seu pai, ele fez parte de uma coisa muito maior. Eu fui sua musa, mas isso não é tudo. Fui também uma vítima. Você não faz ideia do que aconteceu. Uma onda de confusão e raiva subiu. O que você está insinuando? O que você sabe sobre meu pai? Dona Maria hesitou. Uma sombra de dor passou por seu rosto. Fábio, seu pai, eu não sou a única que carrega segredos. Eu era perfeita para ele. Mas ele não era só um homem. Ele era parte de algo que destrói vidas. Antes que ela pudesse continuar, um barulho estrondoso ecoou pela sala. O palco tremeu e as luzes falharam. Fábio e Dona Maria trocaram olhares alarmados. O coração de Fábio disparou. O que está acontecendo? Com um barulho ensurdecedor, a porta do teatro se arrombou. Um grupo de homens armados entrou, a presença deles fazendo o ar ficar pesado. Nós estamos atrás de você, Dona Maria, gritou o líder, apontando uma arma ameaçadoramente. Você não pode jogar tudo isso ao vento. A tensão explodiu. Fábio sentiu o pânico tomar conta. O que esses homens queriam dela? E por que a vida dele estava sendo arrastada para isso? Ele viu o desespero nos olhos de Dona Maria. Fábio, fuja! Ela gritou. Mas ele não se movia. Havia algo muito maior acontecendo ali. Uma conexão que precisava ser desvendada, mesmo que isso significasse confrontar anjos e demônios do passado. O medo paralisava, mas a urgência de descobrir a verdade o empurrava para frente. Naquele momento, Fábio percebeu que não era apenas um barbeiro milionário e a mendiga negra. Eles eram cartas em um jogo de poder, muito mais complexo. E a verdadeira história de suas vidas estava prestes a ser revelada, mas a um custo. Enquanto o perigo se aproximava, a única certeza era que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Ponto. A luz do teatro piscou de novo, e no meio do caos, ele ouviu a voz de Dona Maria dizendo: a verdade está mais oculta do que você imagina, e cada pessoa aqui tem um papel a desempenhar. E aí, pela primeira vez, Fábio entendeu que precisava decidir: enfrentar o que estava à sua frente ou se esconder e deixar que a tempestade levasse tudo o que ele pensava que sabia. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Fábio e Dona Maria estavam ali, no meio do palco, observando os homens armados, a adrenalina pulsando em suas veias. O coração de Fábio batia forte,
e ele mal conseguia respirar. Fuja, Fábio. A ordem de Dona Maria lhe cortou como uma lâmina, mas ele estava paralisado. O medo do desconhecido era maior. Dona Maria, gritou o líder do grupo, seu olhar fixo nela. Diga onde está a gravação. Você não pode se esconder para sempre. O eco de sua voz encheu o espaço como um trovão, e Fábio sentiu um frio na barriga. Que gravação? O que você está falando? Fábio perguntou, a mente corrida. Ele não entendia. Apenas queria salvar Dona Maria. Mas ela parecia em pé de guerra, seus olhos reluzindo com uma coragem que ele não sabia que ela tinha. Não sabe mesmo, não é, Fábio? Dona Maria respondeu, a voz firmemente resoluta, mas seu rosto carregava angústia. Tudo isso é mais profundo do que você imagina. Foi então que um som abafado surgiu do fundo do teatro, como se o chão estivesse se abrindo. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo formidável reverberou pelo ar. Uma parte do teto ruiu, as tábuas de madeira despencando sobre o cenário. Um pedaço de concreto atingiu um dos homens armados, e ele caiu ao chão, o grito ecoando enquanto o caos se instalava. Corre! Dona Maria gritou, puxando Fábio para o lado, enquanto pedaços de cimento voavam. O pânico tomou conta do espaço. A luz piscava, e a fumaça começou a se espalhar. Fábio e Dona Maria correram, fugindo do desastre que se desenrolava. Em meio ao tumulto, Fábio percebeu algo inesperado. Um pequeno armário estava aberto, e do lado de fora, uma pilha de documentos caía. Ele se agitava para pegar um papel enquanto tentava ajudar Dona Maria a escapar. O que estava escrito ali fez seu coração parar. Uma fotografia. Era dela em uma festa da alta sociedade, cercada de pessoas ricas, incluindo seu pai. E ao lado, uma segunda foto, com uma revelação devastadora. Fábio olhou em choque. Um jovem ao fundo tinha o mesmo sorriso que ele. Não, isso não pode ser. A realidade ameaçava sua sanidade. Dona Maria, você é... Ele gaguejou, a voz presa na garganta. Ele não queria acreditar, mas tudo o que havia aprendido estava desmoronando. Você é minha mãe? Ela parou, os olhos arregalados. Mas antes que pudesse confirmar, os homens armados começaram a se levantar novamente, feridos, mas determinados. O líder se aproximou com raiva. Dona Maria, você tem o que queremos. E agora você ainda está dizendo que é mãe dele? O jogo acabou. Uma onda de choque atravessou Fábio. Tudo o que ele soubera tinha um novo peso. Dona Maria era alguém diferente do que pensara. O que havia acontecido entre eles? O que mais ele não sabia? A discussão foi interrompida pelo retumbar de sirenes do lado de fora, aproximando-se rapidamente. O teatro estava sendo cercado. Fábio olhou para Dona Maria, que ainda se mantinha firme. Fábio, agora não é hora de pensar. Precisamos da verdade e não da raiva. Eu não sei quem você realmente é. Como posso confiar em você? Ele respondeu, confuso e magoado. A conexão que sentira por ela, até aquele momento, estava se despedaçando em 1000 pedaços. O que mais tinham escondido? Uma nova explosão soou na entrada, e a porta do teatro foi arrombada com força. Mateus, um velho amigo da infância de Fábio, entrou, seguido de policiais. Saia todos, temos que evacuar. Ele lançou um olhar atento a Fábio, e então voltou-se para Dona Maria, a raiva e confusão em seus olhos. Você de novo! O que você fez com ele? Fábio ficou ali, paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Mães, pais, segredos enterrados e um passado que não podia ignorar. Ele não tinha ideia do que ainda estava por vir, mas sentiu que a verdade viria à tona.
para o bem ou para o mal. As sirenes aumentavam. O terror se tornava real. O que ia acontecer agora? Entre a confusão e a revelação, todos na sala estavam prestes a descobrir, de uma vez por todas, que o passado não se apagava. A verdadeira batalha estava apenas começando, e o que parecia ser um final poderia realmente ser um novo começo. Fábio sentia a tensão no ar, o barulho das sirenes aumentando. Ao seu redor, o caos dominava o teatro. A fumaça se espalhava como uma névoa traiçoeira, e a luz tremeluzente parecia brincar com a sua sanidade. A revelação e a confusão se misturavam em sua mente, e o que ele achara ser verdade agora se desmoronava diante de seus olhos. Fábio, você precisa saber a verdade, disse Dona Maria, com a voz trêmula, mas decidida. Mas antes que pudesse completar, um dos homens armados se reergueu, se recuperando da queda. Seus olhos estavam cheios de raiva, e naquele instante o líder apontou novamente a arma. Você não vai escapar. Dona Maria, entregue a gravação ou você vá. Fábio estava prestes a perguntar o que aquela gravação realmente significava, quando, de repente, um estrondo ressoou. O palco tremia sob seus pés. O que antes parecia apenas uma peça de teatro, agora se tornava a cena de um filme de ação. Ele sentiu a adrenalina subir. Os policiais surgiram como sombras, invadindo o espaço. Saia todos! Gritou Mateus, e o pânico se intensificava. As pessoas começaram a gritar, mas Fábio se sentiu preso em um turbilhão de emoções. Ele olhou para Dona Maria, perguntando-se qual era a verdadeira conexão dela com tudo aquilo. No meio do caos, um sussurro e a estrutura do teatro começaram a ceder. Fábio e Dona Maria correram juntos, mas algo dentro dele o fez hesitar. Ele se pegou buscando as respostas nos olhos dela. Por que você não me contou antes? O que está acontecendo? Sua voz quase soou uma súplica, mas Dona Maria apenas balançou a cabeça. A tensão de novo se acumulando entre eles. Fábio, suas vidas estão entrelaçadas. Você não pode entender agora, mas isso tudo. Ela não conseguiu terminar a frase porque um barulho estrondoso fez o chão tremer novamente. Então, os homens armados imediatamente se voltaram para a entrada, e um deles gritou: "O que você fez?" O plano não dizia nada sobre os policiais. A confusão era total. Fábio olhou para o grupo de homens, a fúria em seus rostos e a determinação em seus gestos. Eles estavam realmente perdidos. Era assim que tudo estava se desenrolando. E ele, no centro, sentia-se ridiculamente impotente. Depois de um breve silêncio, a atmosfera mudou. Um homem avançou, uma presença que não parecia ter fraquezas. Eu disse que não era para você estar aqui. Ele encarou Dona Maria com um olhar cheio de desprezo. E antes que alguém pudesse reagir, o homem apontou para Fábio. Este não é o seu filho. Ele é apenas um engano. Você, Maria, pense em tudo que você perdeu por causa dele. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina, e a sala pareceu congelar. Fábio recuou, seu coração disparando. A confusão aumentava, mas uma verdade inegável surgiu. Um novo tipo de conflito se formava. As mentiras entrelaçam o que deveria ser a verdade, disse o homem com um tom ameaçador. E, de repente, uma mulher emergiu do fundo da sala. Seus olhos ardentes encontraram Fábio. É hora de você saber quem realmente é. Ela se aproximou rapidamente, e ao olhar o rosto dela, o coração de Fábio parou. Era Roberta,
sua ex-noiva que ele não via há anos. Fábio, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Cada escolha, cada palavra, tudo conecta você a isso, disse ela com a voz carregada de emoção. Os olhares se cruzaram e Fábio sentiu uma onda de incredulidade. Roberta, o que você está fazendo aqui? O caos ao seu redor parecia distante agora. Eu estou aqui para te proteger. O que você não sabe é que o que liga vocês não é apenas a busca pela verdade, mas um poder que vocês nunca imaginaram que existia. Nesse momento, tudo o que Fábio achou que sabia estava prestes a ser quebrado numa nova percepção. A conexão dele com Dona Maria, com seu passado, tudo estava ligado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Agora, diante da diversidade, ele se via em um labirinto de segredos, promessas quebradas e uma verdade que estava prestes a explodir. Enquanto a tensão se intensificava e a poça de segredos se expandia ao redor deles, um pensamento dominou Fábio. Ele tinha de escolher: encarar o que nem ele sabia que existia, ou se esconder novamente na sombra do desconhecido. E à medida que a fumaça subia, a única coisa clara era que a revelação estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. Fábio sentia a tensão no ar, o barulho das sirenes aumentando. Ao seu redor, o caos era palpável. A fumaça se espalhava como um véu cinza, e a luz tremeluzente parecia dançar em meio ao desespero. Ele estava preso entre a revelação chocante e a ameaça iminente. A verdade estava prestes a explodir, mas o que aconteceria a seguir? Roberta, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu da boca de Fábio, quase um sussurro. O coração dele batia forte. O mundo parecia girar ao seu redor, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Eu não tinha escolha, Fábio. Você precisa entender que está no meio de algo muito maior. Roberta se aproximou. Sua expressão misturava preocupação e determinação. A cena ao redor deles parecia distorcida, como se o desastre à espreita esperasse um momento de fraqueza. Mas o que isso tem a ver com Dona Maria? Ele perguntou. Sua voz baixa, quase implorando por uma explicação. Porque a verdade é mais complexa do que você imagina. Seu pai, ele não era apenas um barbeiro. Ele fez parte de um círculo secreto. E Dona Maria, Roberta hesitou, olhando para a mulher ao seu lado. Ela é a chave de tudo. Você está falando sério? A incredulidade grudou na voz de Fábio. Como você pode estar tão certa? Porque eu vi os documentos. Há anos, eles estão em um jogo que envolve vidas, segredos e poder. E você é uma peça desse tabuleiro. Roberta disparou, os olhos brilhando com a urgência da situação. Nós não podemos perder tempo. Nesse instante, a porta do teatro foi arrombada novamente. O líder dos homens armados, furioso, entrou, com os olhos reluzindo de raiva. Onde está a gravação, Dona Maria? Você sabe o que está em jogo. A tensão aumentou ainda mais, e a sala vibrou com a carga de emoção. Fábio se virou para Dona Maria, que parecia lutar contra suas próprias lembranças dolorosas. Dona Maria, o que raios está acontecendo? Você me deve uma explicação. Ela hesitou. Um suor frio escorria por sua testa. Fábio, há muito tempo eu escondi a verdade, mas ela pode te custar sua vida. Como se o estalo tivesse ecoado no universo. A revelação pairou no ar, e Fábio percebeu que o que estava prestes a ouvir poderia arruinar tudo. Os rostos dos homens armados eram apenas sombras do que realmente estava em jogo. O que você esconde? Fábio gritou. Você não pode me deixar no escuro. Fábio, Dona Maria começou, mas foi interrompida por uma explosão de gritos e uma nova entrada. A porta atrás do grupo se abriu e mais homens entraram, dessa vez mais bem equipados. Não deixem eles escapar,
gritou um deles. A confusão se espalhou. As sirenes lá fora se tornaram um crescendo ensurdecedor. A adrenalina tomou conta e tudo parecia acontecer em câmera lenta. O líder dos homens armados apontou a arma para Dona Maria e Fábio sentiu um nó na garganta. Vou pegar você primeiro. Ele estava prestes a puxar o gatilho quando, de repente, Roberta se lançou na frente de Dona Maria. Não! Fábio gritou, mas foi tarde demais. O estrondo do disparo ecoou pelo teatro e o tempo parou. Roberta caiu, o olhar chocado e dolorido. Roberta, não! Fábio gritou, a realidade batendo com força. A cena diante dele era um pesadelo, e a imagem da amiga se contorcendo no chão cortou seu coração. Ele nunca pensara que um simples reencontro poderia levar a isso. Dona Maria olhou para Fábio, seus olhos cheios de dor e arrependimento. Fábio, eu não sabia que havia tanto em jogo. Mas Fábio estava perdido em seu próprio horror. As perguntas fervilhando em sua mente. Por que você não me disse? O que mais você esconde de mim? A confusão era imensa, e ao olhar para Roberta, o pulso de Fábio acelerou. Ele tinha que decidir. Enfrentar o que estava ali ou fugir da verdade, da dor que ameaçava consumir tudo ao seu redor. E enquanto o pânico se espalhava, um sentimento profundo de traição o tomou. O que mais estávamos ocultando? Ele sentiu que naquele instante a conexão com Dona Maria se tornara um grande nó, onde segredos de seu passado estavam entrelaçados de uma maneira que nunca teria imaginado. Eu vou descobrir a verdade, não importa a que custo, sussurrou Fábio, sua determinação se tornando fogo em seu interior. E isso deixaria todos chocados, porque as revelações que viriam por aí prometiam mudar tudo. Fábio sentiu a tensão apunhalá-lo enquanto o caos tomava conta do teatro. O fragor do disparo ainda ecoava em sua mente e a figura de Roberta no chão estava marcada na sua memória. Ele falava com a cara pálida e um nó na garganta quase o fez engasgar. A fumaça envolvia o ambiente em um manto sufocante e ele não sabia o que fazer. O olhar de Dona Maria o atravessava, a dor em seus olhos quase palpável. Fábio, precisamos sair daqui. Ela puxou com força, mas ele hesitou. A cena diante deles era um pesadelo. A adrenalina pulsava nas veias. As vozes dos homens armados ecoavam, mas sua mente estava em um turbilhão de perguntas. O que mais Dona Maria escondia? Eu não posso simplesmente deixá-la aqui, gritou. Mas as palavras pareciam insignificantes em meio ao caos. Você não entende. Se ficarmos mais tempo, todos nós estaremos mortos. O desespero na voz dela fez Fábio sentir um frio na espinha. Mas antes que pudesse pensar mais, uma sombra atrás dele se movimentou rapidamente. Uma mulher emergiu da fumaça, com cabelos negros como a noite, e uma expressão de determinação no rosto. Fábio reconheceu as feições. Era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. Ela estava ali com um olhar que misturava preocupação e alívio. Fábio, eu estava procurando você! Clara gritou, e as palavras das sombras não tinham peso, mas o calor da família queimava. No entanto, antes que a alegria pudesse se instalar, as coisas mudaram. O líder dos homens armados gritou furiosamente. Prendam-na! E apontou para Clara. Fábio não pôde evitar. Ele impulsivamente se virou na direção de Clara, tentando entender o que estava acontecendo. Clara, você está bem? O que você está fazendo aqui? Eu não sei como dizer isso, mas eu sou a verdadeira herdeira da fortuna de nosso pai. As palavras dela explodiram no ar,
fazendo Fábio recuar como se tivesse levado um soco. Você não sabia? Ele não era apenas um barbeiro. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que envolve você também. As peças começaram a se encaixar de maneira surpreendente. O que Fábio pensava que era sua vida, sua família, agora estava se desmoronando. O que você quer dizer com isso? Como você sabe? Isto não é o que parece, Fábio. Eu fui forçada a ficar longe. E Dona Maria, ela é mais do que você imagina. Ela esteve ao nosso lado por muito tempo. Segredos que podem custar nossas vidas. Ao dizer isso, ela olhou para Dona Maria e um calafrio percorreu a sala. Fábio, atordoado, sentia a verdade se contorcendo ao seu redor. Clara, você está me dizendo que você e Dona Maria têm um passado que eu não conheço? Havia um legado, algo que seu pai guardava, que alguém deseja recuperar a qualquer custo. A voz de Clara tremia, sua sinceridade tão clara quanto sua preocupação. Dona Maria interveio, seu olhar firme. Fábio, não me olhe assim. Eu tinha que protegê-lo. A verdade sempre foi mais perigosa do que você imagina. Mas antes que ele pudesse absorver o que estava sendo dito, o líder dos homens armados avançou novamente. Chega de conversa. Queremos a gravação. Ele parecia cada vez mais próximo da fúria. A sala tremeu enquanto ele definitivamente mirava Dona Maria. Uma determinação insana nos olhos. Fábio sentiu uma onda de desespero. O que ela sabe? Pensou, mas não encontrou resposta. Fábio, fuja! Agora! Dona Maria gritou. Mas quando o grupo se preparava para atacar, a porta do teatro se abriu abruptamente. A luz ofuscante da rua iluminou a cena. E uma voz poderosa ecoou por todo o espaço. Polícia! Todos em suas mãos para o alto. As sirenes uivavam lá fora. E tudo parecia paralisar. Era a última coisa que eles precisavam. Mas a reviravolta não parava. Fábio olhou em volta. Confuso. Havia segredos demais. Mentiras enterradas. As revelações misturavam-se a um futuro incerto. No meio da confusão, Clara segurou o braço de Fábio. Fábio, a gravação, ela também esconde algo sobre você. Você precisa saber o que realmente aconteceu com nosso pai. Fábio sentiu o mundo girar. Uma nova onda de pânico o atingiu. Que verdade! Que mentira sua vida foi baseada. Com cada novo grito e barulho, Fábio sentiu que suas escolhas estavam prestes a mudar tudo. E nesse momento, a única coisa clara era que a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele olhou para Dona Maria e depois para Clara, sem saber em quem confiar. A verdade estava ali, prestes a serem reveladas. Mas a única certeza que tinha era que o passado não estava morto. E as consequências do que estava prestes a descobrir podiam ser mais devastadoras do que ele nunca imaginou. Fábio sentia a tensão apunhalá-lo, enquanto o caos tomava conta do teatro. O fragor do disparo ainda ecoava em sua mente, e a figura de Roberta no chão estava marcada na sua memória. Ele falava com a cara pálida, e um nó na garganta quase o fez engasgar. Really felt gagging. A fumaça envolvia o ambiente em um manto sufocante, e ele não sabia o que fazer. O olhar de Dona Maria o atravessava, a dor em seus olhos quase palpável. Fábio, precisamos sair daqui. Ela puxou-o com força, mas ele hesitou. Agarrado ao que acabara de ouvir e ao terror que se desdobrava diante dele, uma parte de sua mente lutava para entender. Eu não posso simplesmente deixá-la aqui, gritou, mas as palavras pareciam insignificantes em meio ao caos. Você não entende. Se ficarmos mais tempo,
Todos nós estaremos mortos. A voz de Dona Maria era urgente, e a expressão em seu rosto o fazia perceber que a situação era mais grave do que pensara. A cena era um pesadelo, mas antes que pudesse pensar mais, uma sombra atrás dele se movimentou rapidamente. Uma figura familiar emergiu da fumaça, com cabelos negros e uma expressão que misturava determinação e medo. Fábio reconheceu. Era Clara, sua irmã, que ele não via há anos. "Fábio, eu estava procurando você", ela gritou. Um alívio momentâneo invadiu o coração de Fábio, mas logo foi substituído pela confusão. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Ele estava tão surpreso que quase se esqueceu dos homens armados à sua volta. Eu não sei como dizer isso, mas eu sou a verdadeira herdeira da fortuna de nosso pai." As palavras dela caíram sobre eles como uma bomba. Fábio recuou, surpreso. "Como assim?" questionou, a mente rodando. "O que você quer dizer?" Havia um legado, algo que seu pai guardava, que alguém deseja recuperar a qualquer custo. A voz de Clara tremia, seu olhar profundo fixo no de Fábio. "E Dona Maria, ela esteve ao nosso lado por muito tempo. Ela sabe mais do que você imagina." "Dona Maria, você me escondeu tudo isso?" Fábio sentiu um nó se formar em seu estômago. Olhando para ela, um novo sentimento de traição brotava. Como poderia ter guardado isso? A sensação de confiança foi substituída pela estranheza. Dona Maria interveio, seu olhar intenso. "Fábio, você precisa entender. Eu queria proteger você. E não sou a única que tem ligação com seu pai. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo, e cada escolha que fizemos nos trouxe até aqui." Nesse momento, o líder dos homens armados gritou, interrompendo o discurso. "Chega de conversa. Queremos a gravação." Ele parecia cada vez mais próximo da fúria, os músculos tensionados. Fábio se virou para Clara e Dona Maria, confuso. "A gravação? O que ela tem a ver com tudo isso?" O clima denso parecia sufocá-lo. "Antes que tudo isso aconteça, você precisa saber. O seu pai guardava um segredo colossal", disse Clara. "E esse segredo nos liga a um grupo poderoso. Alguém importante nessa história, muito importante." Ela olhou para Dona Maria, e um silêncio tenso pairou entre eles. "Qual esse segredo? O que mais você esconde?" Fábio exigiu, a voz saindo mais alta do que pretendia. Tudo a que ele começou a acreditar estava sendo desmantelado. Quando o líder dos homens armados começou a se mover em direção a eles, algo inesperado aconteceu. Um homem avançou rapidamente pelo palco, atirando algo que parecia uma granada. E no instante seguinte, uma explosão retumbou. As luzes se apagaram, e a fumaça tomou conta do lugar. "O que foi isso?" Fábio gritou, segurando Clara e Dona Maria. O estrondo fez todo o ambiente tremer. O caos se instalou na sala. Fábio tentou respirar, mas as imagens se agitavam, e a confusão o envolvia. Dona Maria começou a gritar algo, mas era impossível ouvir. Então, a fumaça começou a se dissipar e uma figura emergiu dela. Era um homem. Seu olhar era familiar, mas a expressão não estava repleta de amor. Estava marcada por uma fúria controlada. "Fábio", ele gritou, "você precisa entender. Tudo o que pensava saber estava errado." Era um rosto que Fábio pensava nunca mais ver. Era o muro do passado. Era seu pai, o homem que ele supunha que tinha partido para sempre. "Pai", a palavra saiu como um sopro, e a realidade o atingiu como um machado. "Você precisa fazer uma escolha, Fábio." A voz do pai reverberou na sala,
ressoando de uma forma que ele nunca imaginará. O legado que carrega é maior do que você imagina, e a verdade pode destruir tudo ao seu redor, até você mesmo. Fábio sentiu o mundo girar, sua mente em chamas. Ele havia buscado por respostas, e o que encontrou foi um abismo de revelações. A realidade estava quebrada, seus conceitos de confiança e família transformados. No meio do caos, enquanto o teatro desmoronava, cada escolha parecia reverberar em suas consequências. Com o coração apertado, ele se viu diante de uma escuridão que prometia levar tudo o que ele conhecia. E a única pergunta que restava era: até onde ele iria para descobrir a verdade? Fábio sentia a tensão apunhalá-lo enquanto o caos tomava conta do teatro. O som do disparo ainda ecoava em sua mente, e a imagem de Roberta caída no chão não saía da sua cabeça. Os olhos de Dona Maria o atravessavam, e ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O que tinha sido revelado era uma montanha de segredos, e agora seu pai estava ali, diante dele, como um fantasma que não deveria existir. Pai, suas palavras saíram em um sussurro trêmulo, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. Fábio, seu pai gritou, seu olhar cheio de intensidade. Escute, você precisa entender que tudo isso está conectado. Você não é apenas um rosto no meio da confusão. Você é parte de um legado que pode destruir nossas vidas. O som da fumaça misturava-se à sua voz grave, e a urgência da situação aumentava a cada segundo. Os homens armados estavam em movimento. A raiva deles cresce em proporção. Dona Maria, diga-nos onde está a gravação, o líder gritava, e Fábio sentiu um nó na garganta. Como assim? Que gravação? Mas antes que alguém pudesse explicar, a sala tremeu com uma nova explosão que ecoou. O teatro inteiro pareceu ser sacudido, e ele buscou apoio em Dona Maria e Clara, sem entender como tanta coisa podia estar acontecendo de uma só vez. O medo começava a enraizar-se em seu peito, intensificando a urgência de suas decisões. Precisamos sair, Clara gritou, puxando Fábio em direção à saída. Mas enquanto caminhavam, os homens armados se espalhavam como aranhas a cercar uma presa. Então, a figura do seu pai parecia hesitar. Fábio, eu tenho que te contar a verdade antes que seja tarde demais. A tensão estava insuportável. Miriam, a mulher do líder, estava pronta para atacar. Mas então, a verdade que estava prestes a ser revelada parou todo o espaço. Você não pode saber. Ele deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Quando você nasceu, houve um erro, uma escolha que custaria tudo. O que eu fiz foi por amor. Fábio sentiu o coração parar. O que ele estava dizendo? Erros? Que amor? Eu não consigo entender. O caos ao seu redor parecia pequeno diante de tudo que sua mente tentava captar. Então, algo chocante aconteceu. Um dos homens armados atirou em direção ao palco. A bala rasgou o ar e, em um instante trágico, acertou seu pai no peito. O grito que se seguiu não era humano. Era um grito de dor, de perda. Fábio não conseguiu acreditar no que viu. Seu pai caiu, a expressão de surpresa ainda gravada em seu rosto. Papai! Fábio gritou, correndo em direção ao corpo caído. Suas pernas pareciam pesar toneladas. Enquanto isso, o pânico se instaurava. Os homens começaram a se mover freneticamente. As ordens se tornavam gritos confusos. Não adianta. Fomos enganados, um deles bradou, enquanto a luz da entrada do teatro começava a piscar. Dona Maria, por outro lado, fez um movimento brusco. Isso não acabou, Fábio. Ainda há algo muito maior em jogo. Seus olhos ardentes refletiam uma verdade aterradora.
Fábio não sabia como responder. A dor, a confusão, tudo se misturava em um turbilhão emocional. Mas havia mais ali, algo que escapava ao seu entendimento. Entre a fumaça e os gritos, Clara olhou para Fábio com uma expressão que misturava alívio e pavor. Temos que ir, vai ser tarde demais. Mas Fábio estava preso, seu pai caído diante dele. O que ele pensava sobre família, sobre amor? Estava desmoronando como um castelo de areia. Ele não sabia o que mais havia escondido. Fábio, escute. Você só saberá toda a verdade se você decidir agora. O legado é seu, mas você pode morrer por causa disso. As palavras de Dona Maria soaram como uma promessa de tragédia, e Fábio se viu em uma encruzilhada. Mas quando tudo parecia impossível, um barulho vindo da porta principal fez seu coração disparar. As luzes se apagaram completamente, e a última coisa que ele viu antes de tudo escurecer foi o olhar de Dona Maria, cheio de segredos e pena. E nesse instante, uma nova onda de adrenalina tomou conta de Fábio. Ele fez sua escolha: enfrentar o que estava à sua espera ou simplesmente se submeter à verdade esmagadora. No fundo, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Fábio ficou paralisado. A cena diante dele era um pesadelo. Seu pai caído no chão era um reflexo de tudo o que ele nunca desejou. O eco dos gritos, o caos do teatro, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Ele sentia o coração opressado. A dor explodia dentro dele como se cada batida fosse um lembrete do que estava prestes a perder. Papai! Ele se lançou em direção ao corpo, o desespero consumindo-o. Enquanto isso, os homens armados estavam em alvoroço. O líder olhava furioso, a arma ainda em mãos, apontando como se pudesse decidir o destino de todos com um simples toque no gatilho. Naquele momento, um silêncio respeitoso se instaurou. As sirenes da polícia se aproximavam, mas ninguém se atrevia a fazer barulho. Fábio, você precisa saber a verdade, gritou Dona Maria, sua voz cortando o ar como uma faca. Ainda não acabou. Há mais em jogo. O desespero se intensificava enquanto ele se virava, os olhos fixos nela. Mas, que mais você pode me dizer agora que tudo desmoronou? O nó na garganta o impediu de gritar. A confusão era tanta que ele só conseguia sentir o pânico crescer. É sobre o legado, a gravação, tudo está conectado. Ela parecia desesperada. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Fábio nunca havia visto. O caos em sua mente misturava-se com a urgência da situação, mas o desespero de ver seu pai caído tornava difícil encarar tudo isso. Fábio, Clara, sua irmã, puxou-o pelo braço, a preocupação estampada no rosto. Temos que sair agora. Não podemos ficar aqui. Fábio hesitou, mas a imagem do pai o arrastava. Eu não posso deixá-lo assim. Mas quando os homens começaram a se mover, a urgência se transformou em pânico. O que vamos fazer? Sua voz tremia, refletindo o temor que invadia sua alma. Então, em meio ao grito da polícia, uma figura apareceu. Era Roberta, um braço levantado, e ao seu lado, outros policiais. Todos no chão. Seus comandos cortavam a confusão, e um por um os homens armados foram dominados. O ar estava pesado, mas havia um vislumbre de esperança. Fábio sentiu o peso do mundo nas costas. A realidade estava se desfazendo. Mas em meio à dor e ao desespero, um lampejo de clareza surgiu. A gravação. Onde está ela, Dona Maria? Dona Maria respirou fundo, como se o fardo estivesse prestes a se soltar. É hora da verdade, Fábio. Essa gravação contém tudo. O que seu pai fez, o que ele escondeu, pode mudar nossas vidas para sempre. Agora ele sabia que a verdade precisava ser revelada. Então,
Vamos terminar isso. Com uma determinação que nunca soubera de onde vinha, Fábio se virou para Roberta, que já estava chamando reforços. Naquele momento, tudo parecia possível. Enquanto a cena se desenrolava, Fábio se aproximou do corpo de seu pai. Um profundo amor e tristeza misturados em seu coração. Desculpe, pai. Eu farei isso por você. E então, um novo ar de esperança e redenção se formou em seu peito. A polícia rapidamente levou os homens. Clara se aproximou de Fábio, segurando sua mão. Vamos descobrir a verdade, juntos. Dona Maria ao seu lado parecia um pouco mais leve. O peso dos segredos agora começava a se dissipar. Fábio olhou para Clara e Dona Maria. E ali, naquele teatro que fora palco de dor, uma nova história começava a se desenrolar. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas a promessa de um futuro menos sombrio alimentava suas esperanças. Enquanto as sirenes se afastavam, uma certeza o invadiu. A verdade do passado e a força do presente o levariam para um futuro novo. E agora, pessoal, antes de encerrar, preciso que você preste atenção. Isso é crucial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque seu apoio faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa.